Deixa eu estabilizar aqui a nossa rede. Deixa eu estabilizar aqui o nosso... Estamos ao vivo. Aposentadoria especial. Eis o debate. Estamos aqui no nosso estúdio do Charlie Chaplin, aquele que fala pouco e diz muito. E a gente se inspira, a gente tenta seguir, né, essa orientação do Charlie Chaplin e, quem sabe, conseguir falar alguma coisa falando muito, né? A ideia aqui, amigos, é a gente discutir sobre as novidades interpretativas no tocante à aposentadoria especial, saúde e segurança do trabalhador, né? E discutir também um pouco sobre a reforma da Previdência, no tocante à aposentadoria especial. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um medidor de ruído. Isso aqui é uma árvore de termômetros, né? Essa bola negra aqui é um termômetro tipo Globo, TG. Esse aqui com chumaço d'água é o TBN, termômetro de bulbo 1 natural. E aqui com essas aletas, para garantir estabilização, é o termômetro de bulbo seco. Então aqui a árvore de termômetros, que tem a ver com a aposentadoria especial em relação a temperaturas anormais. Aqui é um audiodosímetro com 2 canais, mede NHO1 e NR15 simultaneamente. E a nossa proposta aqui de conversar com vocês, pessoal, é essa interpretação que os tribunais têm dado, né, à aposentadoria especial. Tem havido um conflito grande com o INSS. O INSS, a IN 77, traz algumas inconsistências, algumas incoerências, antinomias perante norma superior, que é o decreto, o anexo 4. Então a gente vai fazer aqui 2 abordagens, tá, pessoal? Eu espero em 27, 28 minutos no máximo a gente fazer aí uma resenha sobre interpretação da aposentadoria especial em relação a aparente conflito normativo de norma do INSS. Vamos lá. Testando aqui o equipamento, não sei se todo mundo está enxergando, está vendo, está ao vivo. A interpretação do INSS perante a IN 77, que conflita com o anexo 4 do Regulamento da Previdência, né? Percebam que a aposentadoria especial é um tema importantíssimo, porque ele está na interface entre o capital e o trabalho, né? Então, o amortecimento, quem faz dessa pensão, é a aposentadoria especial, porque o ambiente deveria ser melhorado, o ambiente deveria ser equilibrado, não deveria haver precocidade na aposentadoria por conta de excesso de risco produzido pelo processo produtivo. Essa melhora ambiental não acontece. A norma trabalhista é muito pobre em relação a isso, porque ela já autoriza o pagamento da insalubridade. A consequência para o INSS é devastadora, porque nós temos aí um volume de auxílio-doença, invalidez, pensão por morte acidentária gigante. E aí essa equação não fecha, né? Por isso a importância da aposentadoria especial, porque dada essa ineficiência estatal e do processo produtivo, o colchão do amortecimento aqui é a aposentadoria especial, né? Porque o ambiente que gera doenças, o ambiente que gera invalidez, o ambiente que gera pensão por morte, é um ambiente naturalmente ensejador da aposentadoria especial. Esse é o ponto central aqui do nosso debate, né? E aí, voltando aqui para a reforma, o que é que muda na reforma em relação à especial? Pessoal, eu chamo a atenção, ó, não há transição, tem um batente de idade mínima, tem um tempo ficto que o legislador, derivado agora nessa emenda constitucional PEC número 6, que está no segundo turno agora em votação no Senado,
esse legislador está confundindo as bolas aí, tempo ficto com tempo convertido, né? Um é ajuste matemático, o outro é conversão de um tempo ficto não trabalhado, né? Que foi inspirado aí nos regimes próprios, lá atrás, é um outro contexto que não tem nada a ver com a conversão matemática do tempo, a gente vai ver isso aqui, né? A própria conversão do PCD, pessoas com deficientes, na própria Constituição da República e na Lei Complementar 142, permitem essa conversão. Então a gente vai ver aqui que tem uma baita incoerência no tocante a essa vedação aí de tempo convertido, né? Então, basicamente é isso aqui que eu vou tratar com vocês em relação à reforma da Previdência. E na sequência a gente entra com a interpretação dada pela Lei 8.212/213, combinado com o Regulamento da Previdência 3048, anexo 4, especificamente o item 1.0 químico, 2.0 físico, 3.0 biológico, 4.0 agentes, associação de agentes. Pessoal, essa é a proposta, fazer aqui um debate com vocês, uma reflexão, e eu lanço mão aqui dessa apresentaçãozinha para vocês verem aí o seguinte: para todas as outras situações há uma transição, para a aposentadoria especial não há. Ou seja, aquele que está na iminência de se aposentar agora com 25 anos, aquele que está com 24 anos, 11 meses, 28 dias, se for publicada essa reforma da Previdência, esse trabalhador simplesmente não vai ter direito a aproveitar nada desse sistema especial e ele vai cair na regra cheia. Ele vai cair na regra cheia. Bem, não há transição. Foi colocado aqui um batente de idade mínima. Olha que coisa. Essa idade mínima, ela veio lá no início com a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social, que lá na época, quando foi criada a aposentadoria especial, sim, tinha um batente lá, tinha uma idade mínima de 50 anos, que foi reconhecido pelo próprio Congresso à época. Aqui tem um depoimento aqui eu chamo a atenção aqui da LOPS, o deputado Floriceno Paixão. Você entra nesse site aqui, bate um olho lá, que tem essa historinha lá, que ele fez uma petição para corrigir o erro, né? Na verdade, era para ser por tempo de idade, a idade mínima era para era aposentadoria por idade, e eles terminaram copiando e colando, né, na datilografia da época, e isso virou também para especial. Mas logo na sequência saiu da norma, porque isso é um absurdo lógico, né? A idade mínima é um batente etário que não tem nada a ver com o marcador ambiental ao qual se propõe a tutela protetiva, né? A tutela protetiva é para salvaguardar um tempo de exposição que retire o trabalhador precocemente, ainda com a vida útil, né? Ainda teoricamente sadio, sabendo que ele vai ter uma redução de tempo. Então, o marcador ambiental é exposição. E a idade não marca a exposição. É um marcador espúrio. Não há conexão de causa e efeito entre exposição do fator de risco ambiental com a idade. Pelo simples fato da idade não ser um marcador desse ambiente de trabalho, né? Isso foi corrigido à época pela LOPS. E agora o Constituinte Derivado introduz 60 anos para quem se expuser a 25 na especial, 58 anos de idade mínima para 20 anos na especial e 55 anos para 15 anos na especial. Olha que crueldade, né? Então você imagina a situação em que o trabalhador trabalha 20 anos, né, ele é admitido com 20 anos de idade, trabalha 25 anos, a empresa paga os 6% ao longo desses 25 anos, ele está exposto de forma incontroversa, né, e ele tem que manter as condições de trabalho ainda por mais 13 anos. Por quê? Porque tem um batente. Ele faz 20 anos, mais 25 dá 45, e ele só sairia na especial os 58. Ou seja, para não perder esse tempo de 25 anos que ele trabalhou, ele tem que trabalhar mais 13 para completar o segundo requisito. O primeiro requisito é 25 anos na especial, ininterruptos. Segundo requisito, ter 58 anos de idade. Ou seja, como ele já chegou nos 45, ele tem que trabalhar mais 13. Isso eu chamo de cárcere previdenciário. É um cárcere previdenciário
porque obriga o trabalhador a ficar numa penitência, num ambiente insalubre, numa situação altamente desfavorável, que ele não tem capacidade de escolha, não há opção de mercado para recepcioná-lo. Os exames admissionais das empresas, caso ele busque outro emprego, darão como inapto, né? Por todas as condições que a gente conhece do trabalho. E aí a gente está diante de uma crueldade, né? Uma crueldade que, para mim, reputa como inconstitucional, ferindo princípios constitucionais originários, né? Como aqui é uma norma constitucional derivada, teria como a gente fazer esse debate aí em termos de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Mas é isso que está posto. Estamos diante de uma situação de alta crueldade mesmo, né? Então, nessa hipótese aí, nós temos 3 saídas do trabalhador. Ele continua no cárcere privado, mais 13 anos, até completar os 58 anos de idade. Ou ele se livra do cárcere privado, trabalha 13 anos num ambiente mais ameno. Caso fosse possível ele encontrar emprego numa situação dessa. Caso fosse possível alguém que soldou durante 25 anos, fazer outra coisa que não soldagem depois de 25 anos. A enfermeira que ficou no hospital durante esse tempo todo, ela faria outra coisa que não a enfermagem hospitalar. Uma coisa totalmente maluca, né? Sem menor base material, né? E uma terceira saída para essa criatura aqui é pagar como facultativo os 13 anos, porque ele não tem outra situação, não consegue emprego. E a emenda trouxe um batente de 58 anos de idade, ele cumpriu o primeiro requisito, que é os 25, ficou faltando os 13, e aí está no pior dos mundos, né? Ele vai ter que pagar para se aposentar, como facultativo. Interessante que aqui, nos 45 anos de idade, ele já está depreciado com o ambiente, veio do ambiente especial, está com a saúde já comprometida, é inapto em qualquer exame admissional, né? Dificilmente conseguiria emprego, e ele vai cair inevitavelmente aí na saúde pública, na assistência, na indigência, né? Esse é um exemplo bastante benevolente, viu, pessoal? Porque dificilmente alguém consegue 25 anos ininterruptos, contínuos, subordinado a uma situação de condições especiais de trabalho. A regra geral é trabalha 10 meses, interrompe, perde emprego, volta, pega outro emprego, tal, 3 anos. A rotação de mão de obra é muito alta, são pessoas que trabalham expostas e, portanto, tem uma rotação muito alta de mão de obra, né? E outra, mesmo que ele fique na mesma empresa durante 25 anos, dificilmente ele fica no mesmo setor, no mesmo processo, na mesma área, no mesmo cargo, mesma função, de forma que essa especial jamais vai acontecer em 25 anos, né? Bem, outra malvadeza gigante é essa interpretação desviada, translocada aí, de confundir tempo ficto com contagem de tempo convertido, né? A Constituição da República, que está sendo colocada agora por essa emenda, a PEC 6 aí, que está no Senado na segunda votação, essa PEC 6 está trazendo aí a proibição, entre aspas, de tempo ficto e vedando a conversão. Olha que maluquice. Só que a própria Constituição da República diz que, para situações de pessoas com deficiência, tem a Lei 142, Lei Complementar, ela traz expressamente que, nas situações em que há uma migração de deficiência, de grave para leve, ou de grave para médio, de médio para grave, enfim, havendo migração na categorização dessa deficiência, haverá conversão. Olha que coisa. Então, assim, por exemplo, trabalhador que trabalha em jornada noturna. A jornada noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, isso é ficto? Esse tempo aqui não vai contar para fins de previdência, como trabalho, contribuição e trabalho remunerado? Isso aqui não é 8 horas, porque no relógio dá 7 horas, mas legalmente falando, por força de uma norma trabalhista, essas 7 horas de relógio valem 8 horas na jornada. Ou seja, o Constituinte trocou as bolas aí e não está percebendo que está criando, na verdade, uma inconstitucionalidade perante a própria norma constitucional, que já trouxe situações de conversão. Você vai converter o tempo da pessoa com deficiência quando houver migração dessa deficiência. Você vai considerar o tempo ficto, legal, que na verdade é um tempo matematicamente convertido, que não se confunde com o tempo ficto, porque o tempo ficto tem a ver com aquele tempo que não foi trabalhado, aquele tempo lá do regime próprio,
né? É um outro contexto dado. Não dá para considerar um tempo que não foi trabalhado como um tempo trabalhado, né? Isso aí tem a ver lá com regimes próprios, tá? Tem nada a ver aqui com a aposentadoria com condições especiais de trabalho, em que há uma conversão matemática do tempo. Assim como na jornada noturna, assim como para os trabalhadores com deficiência. Então eu reputo isso também, além de uma crueldade, porque vai impossibilitar na prática a especial, né, pessoal? Vai impossibilitar na prática a especial, uma vez que ninguém fica 25 anos, 15 anos ou 20 anos direto na especial. Ninguém fica por uma limitação material óbvia. É impossível alguém ficar a vida toda, o tempo todo, no mesmo setor, no mesmo cargo, na mesma função, na mesma exposição, no mesmo processo produtivo, o tempo todo, de forma permanente, né? Então, dada essa situação material, teria que haver a conversão seguindo a regra da própria Constituição da República, que permite e produz essa conversão, considerando essa conversão como uma conversão meramente matemática dos tempos, e não considerar um tempo ficto, não trabalhado, como se trabalhado fosse, né? Esse é um ponto importante, né? Pessoal, é isso. Aqui, em relação à aposentadoria especial, na reforma da Previdência, o crítico aqui é uma mobilização pela sociedade, pelos intelectuais orgânicos, pelas associações, porque tem poder. Estamos diante de uma situação em que não há lobby no Congresso para isso. Tem lobby para tudo, menos para isso, né? E aí estamos diante aí de uma agressão, né, aos direitos constitucionais originários, primários, né? E isso vai redundar em uma briga judicial gigante, que seria muito bem contornada agora se a gente acomodasse, né? Como é que a gente acomoda isso? Quer a idade mínima? Coloca uma idade mínima que fique dentro do razoável. Então, se o trabalhador começa a trabalhar aos 20 anos e vai passar 15 anos numa mina de subsolo, ele chegaria aos 45 anos. Qual seria a idade mínima? 42, 43, os próprios 45 anos. Jamais 58 anos de idade, né? Se é para 25 anos, que considerasse 20 mais 25, daria 45, vai lá para 50 anos, vai, né? Então, assim, você criaria gradações de idade mínima que estivessem dentro do razoável para fins de exposição, uma vez que a idade não mede exposição, né? Seria um critério, simplesmente um critério administrativo para fins de concessão, baseado em um outro direito, que é o direito de redução a risco, né? Uma outra variável que tá passando por fora desse debate aí é o custeio, né? Então, se a discussão é sobre déficit, né, um pseudo-déficit, mas está sendo colocado como déficit, que mexa então no custeio, né? Por que tem que mexer só no benefício? Por que não mexe no custeio lá das alíquotas para equilibrar esse desequilíbrio aí, né? Tentar diminuir esse desequilíbrio, né? Então, tem várias formas da gente trabalhar esse assunto, esse tema, sem necessariamente colocar uma situação de impossibilidade material para a concretude de um direito constitucional, né? Bem, no tocante aqui à interpretação, na atual Constituição da República, nós temos basicamente 4 grandes fatores de riscos que estão lá no decreto 3048, anexo 4. Eu chamo a atenção dos colegas aí. Então, no item 1 do anexo 4, nós temos o rol de agentes é exaustivo, estamos falando dos químicos, e a lista da atividade é exemplificativa. No tocante aos físicos, nós temos duplo comando. Vale ultrapassagem do limite de tolerância ou as atividades descritas. No comando biológico, a norma foi muito restritiva, né? Colocou aqui um advérbio fortíssimo, né? Unicamente nas atividades relacionadas. Então, nós temos exemplificativamente, lá no químico, em relação às atividades. O rol é exaustivo. A lista de atividades é exemplificativa. Nos físicos, pode ser por tolerância, se for quantitativo, e pode ser por atividade descrita, quando for presumida a exposição das atividades descritas. Nos físicos. Quando vai para o biológico, vem o unicamente. Unicamente. O biológico, unicamente nessas atividades relacionadas. Quando vai para a associação de agentes, ficou em aberto.
Não tem a palavra unicamente, nem a palavra exemplificativamente, nem o exaustivo. Isso é sinal que o legislador deixou em aberto, portanto, isso é norma aberta, lista aberta. O Brasil adotou um sistema de lista aberta, salvo para o rol de agentes, que expressamente está dito que é exaustivo, os químicos, salvo para os biológicos, onde unicamente nessas atividades. Bem, o que é que o nosso INSS fez lá na IN 77, que eu tenho esperança que seja revisado rapidamente isso, né? O INSS criou 9 antinomias, incoerências, insubordinações a esses 4 comandos que estão no anexo 4. Então, eu discorro aqui agora a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta até a nona, tá? De forma muito rápida aqui, mas para posicionar o nosso amigo aí, internauta aí que está navegando com a gente aqui, que são coisas bobas, mas que complicam muito a vida do segurado perante o INSS e facilita muito a vida do sonegador que deixa de contribuir a alíquota correspondente à Receita Federal por conta dessas inseguranças jurídicas ou desses álibis jurídicos, né? Onde ele alega que a própria INSS está tratando assim, por que eu vou tratar diferente, cumprir o que está no decreto se a IN está dizendo de forma diversa. Tem aqui um exemplo, na primeira antinomia aqui, Então, o artigo 277 da IN 77, IN do INSS, dispõe: os agentes nocivos não arrolados no anexo 4 não serão considerados para fins de caracterização do período exercido. Ora, esse comando de exaustividade é apenas para os químicos. Apenas para o químico, 1.01 químicos. O rol de agente é exaustivo. O 277 da IN abriu para todo o anexo 4. Né? Uma afronta direta ao comando do decreto, que é norma superior à IN, que determina que essa exaustividade é apenas para o rol dos agentes químicos. E a lista é uma lista aberta e exemplificativa. Então, está aqui uma proposta minha objetiva de a gente simplesmente arrumar isso na IN 77, no artigo 277, dispondo que os agentes químicos, é o texto do decreto, o rol é exaustivo e as atividades, o rol é exemplificativo, salvo as condições, as disposições em contrário, né? Que o próprio decreto trouxer, não a IN. Então, uma segunda antinomia aqui é esse texto enorme aqui, o artigo 278. Se você bater o olho aqui, o inciso 1, qualitativo, o inciso 2, quantitativo, o inciso 2 remete para limite de tolerância da NR15, de insalubridade. Quando o decreto, aqui na coluna da esquerda, dispõe expressamente, por exemplo, que no item 2.0 são os limites de tolerância descritos no próprio decreto. Então, como é que a IN traz um limite de tolerância que é diverso daquele que está disposto no comando do decreto? Então, para arrumar isso aí, a gente teria simplesmente que fazer uma revisão da IN, o INSS faz uma revisão da IN, arrumando essa interpretação, coadunando, harmonizando com a norma superior. Está aqui um exemplo, Então, nós temos manganês. Manganês é rol exaustivo, vou lá no item 1.014, código 1, o rol é exaustivo, o manganês está lá, e verifico exemplificativamente as atividades. Então, as atividades de fabricação de tintas fertilizantes, que haja manganês, eu não tenho que medir, não tenho que fazer medição da concentração desse manganês, né? Enfim, já está presumido nessas atividades. Quem presumiu isso? O comando do decreto. O decreto está dizendo: o rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas é exemplificativa. Ok, amigos? Vem a nossa IN dispondo que nesses casos, mesmo que esteja na atividade exemplificada, ainda assim tem que fazer medição. Isso é um absurdo, isso gera uma insegurança jurídica, isso gera um contencioso administrativo perante o CRPS e o contencioso judicial
nas nossas varas federais especializadas de previdência, à toa, simplesmente porque o INSS legislou contrariamente à norma superior ao decreto. Então, é possível que um trabalhador fazendo outra atividade não elencada na exemplificação do decreto tenha direito a manganês, tem direito a especial? Sim, está aqui um exemplo. A soldagem MIG-MAG não está disposta aqui, como exemplificada, né? Se aproxima, mas é diferente, se aproxima de utilização de eletrodos contendo manganês, só que na MIG-MAG você não tem eletrodo de manganês, você tem arame, né? É um eletrodo, não é o eletrodo manual, que ele vai se consumindo, é um eletrodo que tem um processo de alimentação e independe do manejo humano, né? E tem uma alimentação que é mecânica, né? Automatizada. Enfim, essa atividade você pode considerar que MIG-MAG, apesar de ser uma soldagem, ela não está contemplada como exemplificativamente. E aí sim entraria a norma do INSS, porque seria uma situação não disposta. Então, não está disposto lá como exemplificada aquela atividade, você vai, aí sim, por limite de tolerância da NR15, aí sim, considerando a metodologia e procedimento da NHO. Perceba, primeiro momento, vai no decreto, tem um rol, enxergou lá o agente nocivo, verifica as atividades, está exemplificado. Se está no exemplo, o trabalhador opera com eletrodo contendo manganês, ele entra automaticamente por presunção de que o fator de risco está presente acima da tolerância. Independentemente dessa tolerância, isso está dado pela presunção qualitativa, segundo o comando do item 1.00 do anexo 4. Não está exemplificado? Aí sim vai para o 279 da IN 77 e aí você faz medição. Medição baseada em que limite de tolerância? Da NR15. Então, nesse caso, nós temos manganês, 5 mg metro cúbico, 1 mg metro cúbico. Nessa situação, complementar subsidiariamente a norma superior, que é o decreto. Beleza? Então, qual o roteiro aqui para a gente fechar essa equação? Vai no anexo 4, verifica o agente, o rol exemplificativo. Tem um agente, mas não tem atividade, você vai complementarmente para a IN 77 e aí você produz as medições de campo, verificando se passa ou não as tolerâncias definidas pela NR15. Complementarmente, aquela situação dada pelo decreto, que já pacificou aquelas atividades exemplificadas. Não exemplificado, vai para a norma de contorno, a norma de complemento, a norma subsidiária e IN 77. Beleza? Fechamos aí o item químico, né? Essa segunda antinomia. Uma terceira antinomia aqui, pessoal, é o artigo 279, dá um comando totalmente contrário, frontalmente contrário ao comando do decreto, né? Procedimento técnico de levantamento ambiental, artigo 279, limite de tolerância da NR15. Isso não está no anexo, isso não está no decreto. O INSS inventou isso aqui e essa invenção deve ser interpretada sistemicamente. Esse é o ponto. Você não diz que a norma, a IN 77, ela está fora do mundo jurídico. Não, ela está no mundo jurídico. Ela produz efeitos quando? Naquilo que não for coberto pelo decreto, que é norma superior. Então, naquilo que transbordar o decreto e não tiver subsumido no decreto, vai para a norma complemento, aí sim, esse dispositivo da IN 77 poderia ser aplicado, mas naquelas situações não contempladas pelo decreto. Okay? Uma quarta antinomia, né, bastante repisada aí, com muita recorrência, é o artigo 280, né, da IN 77, que manda fazer medição nos termos da NR15, anexo 1 da NR15, cuja limite de tolerância choca, afronta o limite de tolerância expresso pelo decreto. O decreto foi expresso aqui, ó. Ruído, comando 201 do anexo 4 do regulamento da Previdência, expresso. Eu não sei como esses caras conseguiram inventar um texto que
que confronta de forma tão cabal, né? O item 2.01 fala ruído, exposição, nível de exposição normalizado, NEM. Só é possível ter NEM se você seguir o procedimento da INHO 01, nível de exposição normalizado. E o legislador, por delegação expressa do artigo 58 da Lei 813, portanto, não é um decreto regulamentador, aqui é um decreto constituinte de direitos, porque tem competência legal transferida pelo legislador ordinário, mediante o artigo 58 da Lei 813, que, por sinal, tem força constitucional até que lei complementar seja produzida. Então, a emenda 15 da Constituição da República, lá em 98, dispôs transitoriamente e deu força para a Lei 813, expressamente dizendo, o artigo 57, 58 da 813, tem força constitucional até que lei complementar seja produzida. Chega no 58 e fala, o decreto, o poder, a regulação, a definição dos agentes e das magnitudes, se é qualitativo, quantitativo, tudo isso, diz o legislador ordinário lá no artigo 58, tudo isso que é por conta do Poder Executivo. O Poder Executivo produz um decreto que, neste caso, eu entendo que não é um decreto regulamentador nesse tocante da especial. Por quê? Porque há uma transferência de competência do Poder Legislativo para o Poder Executivo. E esse Poder Executivo produziu esse decreto, esse anexo 4, com essa configuração aqui, ó. NEM 85 dBA. Jamais o INSS poderia dispor de modo diverso. E ele o fez. O limite de tolerância definido no quadro 1 da NR15, produzindo uma distorção gigante no direito a partir da engenharia. Então nós temos, está em verdinho aqui, pessoal, ó, NHO 1, tem uma dose de 1,05, um NEM de 85,24, ou seja, ultrapassa o limite de tolerância, que é 85. Quando você vai para a NR15, esse nível equivalente vai para 83, ficando abaixo, com a dose de 84%. Ou seja, quando o INSS joga a NR15 como norma de referência, contrariando a norma superior, que é o decreto que remete para a INHO 01, na prática está ultrajando o direito do trabalhador, está fomentando sonegação fiscal, porque coloca uma situação desfavorável, a uma situação que se distancia da verdade dos fatos. A verdade dos fatos apurado pela engenharia, pela acústica, que tem todo um trabalho de equações, de álgebra, de equipamentos, de certificação, né? Um equipamento como esse aqui, ó, né? Que faz a leitura, né? Tudo isso a engenharia já domina, todo mundo sabe, e todo mundo sabe que isso que está na IN 77 é um absurdo, mas continua produzindo. Resultado, gera contencioso, vai para o CRPS, vai para a Justiça Federal, e ambos dizem que o INSS está errado. Então, a saída para isso é desconsiderar esse dispositivo da IN 77 e pedir aí a parcimônia dos administradores do INSS para rever essa norma que é flagrantemente ilegal, né? Pessoal, tem várias situações aqui que eu queria conversar com vocês em outro momento, mas não vou cansar vocês aqui. Eu estou passando rápido, só para a gente lembrar que a aposentadoria especial, reforma da Previdência, interpretação, sistematização fazem parte do mesmo bojo, né? Do mesmo conjunto aí de ideias, né? O que é que está por trás disso? Exposição deliberada ao trabalhador, subordinação jurídica, obrigação de se expor sem margem de manobra, grau de liberdade zero, a geração de auxílio-doença gigante, de invalidez, de pensões por morte, e uma forma de mitigar isso seria equilibrando o esforço estatal com o esforço empresarial, de forma que a gente reduzisse esse volume, né, de ambientes tão desequilibrados, né? E para isso a gente teria que dar uma pacificação, teria que dar uma segurança jurídica para os operadores da engenharia, do direito, da medicina, no âmbito da empresa, do Estado, do INSS, na Justiça, a partir de uma base comum normativa, né? E essa proposta que está sendo colocada aqui, né? Aqui não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, a intenção é colocar para a sociedade que são coisas bobas que a gente consegue resolver e ter um ganho muito grande para a sociedade, né?
Tá aqui outro exemplo, ó, a quinta antinomia aqui, ó. É expresso, 2.04, isso é um comando do anexo 4, é expresso, ó. Trabalho com exposição de calor acima do limite de tolerância da NR15. Aqui o comando é expresso para a NR15. A NR15, em relação a temperaturas anormais, está no anexo 3 da NR15, que tem equações que trabalham com temperatura de bulbo úmido, esse TBN aqui, temperatura de globo, esse TG, nas situações de sem carga solar. Então há uma coberta aqui, há um galpão, há um telhado, há uma laje, não há incidência direta do sol. Quando você vai para o trabalhador rural, quando você vai para o marítimo, pescador, catador de coquinho, esse povo que trabalha no sofrimento direto com as intempéries, você tem incidência solar. E aí você tem uma componente de 10% quando houver carga solar. Onde está isso aqui? Anexo 3 da NR15. Ou seja, está claríssimo que o comando previdenciário dado pelo 204, que encaminha para a NR15, está definindo previdenciariamente e tributariamente falando que há as duas situações com e sem carga solar. Vem o nosso INSS e dispõe essa aberração jurídica aqui, ó. Exposição ocupacional, temperaturas anormais, entre vírgula, oriundas de fontes artificiais. Meu Deus, de onde veio esse artificial, cara? Né? Se o comando previdenciário, comando tributário, por força de um decreto que está acima dessa IN, define a NR15 como norma de referência, a norma de referência NR15 traz duas situações, com e sem carga solar, obviamente que com carga solar estamos falando de fonte natural, do sol. E aí o INSS empurra aqui o artificial na redação, tirando qualquer razoabilidade, tirando qualquer... E isso é só para gerar insegurança jurídica, né? Então, a nossa proposta objetiva é suprimir esse entre vírgulas aqui, ó. Suprimir, só isso, né? E aí vai, pessoal, aí vai. Fonte de radiações ionizantes, outra antinomia. Vibrações, outra antinomia, berrante também, né? No caso das radiações, a gente tá vendo aqui que as radiações, que é a sexta antinomia, né? A radiação está claro, é qualitativo, não tem que medir nada. É 8203. Ou você está numa lista de limite de tolerância, desculpa, você está no limite de tolerância, ruído, limite de tolerância, 85 NEM. Calor, limite de tolerância, com ou sem carga solar, IBU-TG, calculado pelo aquele tripé lá de árvore de instrumento. Ruído, eu calculo lá o audidosímetro, com audidosimetria. Eu vou para radiações ionizantes, é nessa lista aqui, ó, exemplificativamente. Não é pelo limite de tolerância, é pela lista exemplificada. Não está presente na lista exemplificada, aí sim eu vou para o limite de tolerância da NR15. Pelo comando dado pela IN 77, de forma complementar, subsidiária, de forma periférica, acessória, a complementar o decreto, jamais para contrariá-lo, jamais. E qual o limite de tolerância? É aquele disposto no anexo 5 da NR15, nas situações não contempladas, nas atividades não contempladas, não exemplificadas. Sétima antinomia, novamente, grosseiro, erro grosseiro, né? Correção fácil. Como é que se corrige isso? Se o trabalhador trabalha com perfuratriz, martelete pneumático, e o INSS está dizendo que tem que fazer medição nos termos da INHO 9 e INHO 10, INHO 9, pessoal, é vibração do corpo inteiro, INHO 10 é vibração de mãos e braços. Para fazer medição, para que INSS? Se o decreto está dizendo que é trabalho com perfuratriz, martelete pneumático. Então, isso é subsunção direta, fato a norma, norma ao fato, não há o que discutir. Você vai fazer medições, corpo inteiro, INHO 9, mãos e braços, INHO 10, nas outras situações não exemplificadas neste caso. Então, o trabalhador que opera um ônibus, ele está com vibração no corpo inteiro, sentado numa vibração ali. Essa vibração no corpo inteiro não está exemplificado.
Tem direito especial? Precisa de medição. Medição baseada em que sistema normativo? NHO 9, conforme o comando dado pelo anexo 8 da NR15, nos termos do artigo 283 da IN 77. Perceba, IN 77 novamente entra como norma complementar, como norma subsidiária. Beleza, amigos? Bem, era isso que eu queria conversar com vocês. E fica aí a minha proposta, o trabalho e os novos encontros, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus, saúde, até mais.